Pão, pão, queijo, queijo. Alô, alô! Sejam bem-vindos ao último episódio do podcast Pão, pão, queijo, queijo. Sim, ouviram bem, é o último episódio do podcast, mas pode não ser, pode ser só o último episódio desta temporada, porque se vocês gostaram disto e se querem mais, digam aqui nos comentários, porque nós trazemos mais temporadas. Isto é como as belas da TVI. Se vocês quiserem, e se vocês virem, se vocês gostarem, nós fazemos temporadas e temporadas e temporadas até vocês enjoarem. Portanto, digam-nos aqui nos comentários se querem continuar com isto ou se já estão fartos, ok? E claro, também podem sempre sugerir temas que gostassem que nós falássemos na próxima temporada, ok? Portanto, escrevam aí que eu vou ler tudo e vou responder a tudo. Ok, então, hoje vou começar o episódio com uma curiosidade. Vocês sabiam que por cada 3 alimentos que se produzem, um deles não é aproveitado? Isto significa que nós andamos a gastar enormes quantidades de combustível para transportar os alimentos de um lado para o outro, matéria-prima, fertilizantes, pesticidas, água, solo, mão de obra para produzir, para no fundo 1/3 deles não ser aproveitados, para ninguém os comer. E pior, uma em cada 8 pessoas passa fome. Portanto, o que uns estão a desperdiçar, outros necessitavam disso para comer. Ok, acho que já perceberam qual vai ser o tema deste episódio. Vai ser desperdício alimentar. Mas antes de mais nada, vamos por uma última vez dizer as regras deste podcast, ok? Que a esta altura vocês já também estão fartos e já decoraram isto muito bem. Portanto, vamos lá. Regra número 1, convidados 10 de 10. Só é permitido convidados que sejam mega fixe, para seca já chegado ao Algarve. Regra número 2, sem rodeios. Nestas conversas não há cá palavras caras nem explicações super longas. A missa é ao domingo. Regra número 3, energia positiva. Só é permitido ouvintes bem dispostos. É obrigatório darem uma gargalhada por episódio, exceto se estiverem no autocarro. Regra número 4, partilhar sempre. Não sejam egoístas, isso é feio. E partilhem este podcast com as vossas colegas. Regra número 5, pão, pão, pão. Com manteiga muito bom, com desinho de rãs, mas com queijo ainda é melhor. Com queijo. Então, hoje, para falarmos então sobre desperdício alimentar, tenho comigo a Sandra Carneiro, é gestora de melhoria contínua e já está aqui no Itaú há 19 anos e também está envolvida em vários projetos sobre desperdício alimentar. E também digo já que é minha tutora e também me está a ajudar muito com este projeto e sem ela nada isto era possível, muito obrigada. E também aproveito para agradecer ao João, que está ali atrás das câmaras, que não pode aparecer, mas se vocês forem ao Insta do Itaú, provavelmente vocês encontram lá. O João, também muito obrigada, ok? Também tenho comigo a Mariana Rebelo é técnica de nutrição e já trabalha no Itaú há 3 anos e está numa unidade hospitalar, correto? Muito bem, então são vocês que hoje vão me ajudar aqui com este tema, assim um bocadinho complexo. Portanto, nós servimos hospitais, servimos lares, servimos muitas pessoas, um grande número de pessoas. E são as nossas colaboradoras, é pelas mãos delas que passam os alimentos. São elas que decidem o que é que vão buscar à despensa, são elas que decidem como é que vão preparar os alimentos, como é que os vão confeccionar, a quantidade que vão pôr no prato das pessoas. Portanto, se esta linha, este processo não estiver bem afinado, o desperdício alimentar aqui no meio disto tudo pode ser um problema, não é verdade? Portanto, há uma grande responsabilidade económica, social. Económica porque perder alimentos é perder dinheiro. Exatamente. Social porque há pessoas à fome e não se deve desperdiçar alimentos. E ambiental porque, lá está, eu estava a dizer no início, estamos a gastar recursos para nada, para as coisas irem para o lixo. Portanto, é verdade que os colaboradores têm aqui uma grande responsabilidade, certo, Mariana? Sim, claro que sim, porque como disseste, Liliana, são os colaboradores muitas vezes, seja ele o gestor da unidade, seja o cozinheiro, seja o despenseiro, são eles que vão buscar os produtos, são eles muitas vezes que decidem que quantidade é que vão usar para X número de pessoas, são eles que os preparam, portanto são eles que os descascam, que os cortam. A maneira de descascar, há pessoas que gastam mais e outras que gastam menos. O facto, por exemplo, os despenseiros, são eles que organizam a despensa, são eles que recebem as encomendas e que, portanto, vão armazenar o produto. E até num simples exemplo, por exemplo, os iogurtes, não é? Eles precisam ter o cuidado de, quando recebem, confirmar as datas de validade, porque senão podemos estar a ter que deitar iogurtes fora porque ficam para trás, ninguém pega neles. Exatamente, passaram a data de validade. E, portanto, isso também é desperdício. Exatamente. E, portanto, eles são os principais responsáveis por esta parte, sem dúvida alguma. Ok. E é muito irónico que nós trabalhamos com hospitais e nos hospitais faz-se uma avaliação nutricional a todas as pessoas que entram e essas avaliações têm mostrado que existe uma grande prevalência de desnutrição. E como é que é possível nós, nos hospitais, haver assim tanto desperdício, digo eu, que é tanto, não sei se é ou não, a Ariana já me vai dizer, e ao mesmo tempo haver pessoas lá dentro, as que recebem as refeições, que estão em desnutrição. Isto tem explicação, Sandra?
Deixar-me só explicar, antes de mais, voltando aqui ao ponto anterior, que nós estávamos a falar da questão do processo, e na verdade, pelo menos para mim, e eu enquanto gestora de melhoria contínua, aquilo que eu vejo no desperdício alimentar acaba por ser um indicador. Quanto mais desperdício alimentar nós temos, maior é a ineficiência do nosso processo. E isto aqui e quanto menor é, mais eficiente à partida será o nosso processo. E também é muito importante que em termos de operações as coisas, as metodologias estejam bem implementadas e sejam sempre as mesmas, para nós não estarmos aqui a depender de diferentes métodos entre colaboradores. Termos isto bem definido para tentar aqui mitigar aquilo que é o desperdício. Toda a gente fazer o mesmo. Fazer o mesmo, identificarem o melhor processo e toda a gente fazer o mesmo, no sentido de mitigar então este desperdício alimentar. Relativamente à questão agora do paradoxo, sim, efetivamente temos aqui um paradoxo à desnutrição hospitalar e há desperdício alimentar. Mas isto acontece por vários fatores, há aqui várias causas que acontecem. Só a partir no âmbito hospitalar há uma série de patologias que aumentam o risco nutricional. Independentemente daquilo que é o nosso serviço e de nós fornecermos o aporte proteico e energético suficiente nas refeições, elas podem não chegar ao destino final do consumo. Ou seja, pode haver aqui diminuição do apetite e logo por aí não há ingestão, não havendo ingestão, nada a fazer. As chamadas disfagias, que depois vão influenciar. Mas há aqui as questões das disfagias e nós vemos isso, nós vemos que nas dietas moles e pastosas nós temos um desperdício muito superior e um desperdício maior. São estes até os pratos que maior desperdício apresentam. Isto tem aqui várias características, porque este tipo de dietas, por um lado, temos a dificuldade do doente e do paciente em ingerir a comida, pode precisar aqui de algum apoio. Depois pode precisar até de mais tempo para fazer a refeição, que nos leva para a questão do nosso tempo de empratamento, porque nós temos uns tempos curtos, nós temos os tempos em que distribuímos a refeição, mas depois temos também o tempo da recolha. E este tempo até pode nem ser suficiente. Por outro lado, neste tempo pode também haver aqui as questões da temperatura, e que a refeição, à medida que também vai sendo distribuída, vai perdendo temperatura, acaba por ficar menos saborosa. Pronto, e há aqui vários fatores que podem influenciar aqui esta desnutrição em determinados casos. Por outro lado, isto também é importante referir, temos aqui a questão das comidas saborosas e o sabor da comida, e nós enquanto trabalhadores temos aqui um papel muito importante, porque fazermos boa comida pode facilitar, em alguns casos. Até porque o resto, não é o apetite do doente, nós não temos como interferir. Certo. Mas no sabor da comida nós temos como a tornar mais apelativa e mais saborosa, não é? E diz-se muito comida de hospital, é sempre o que não é verdade, o que não é verdade, e eu já comprovei diversas vezes. E por outro lado também a apresentação. Um prato, quando é bonito, e nós temos feito, quando está bem apresentado, uma pessoa pensa, ele tem bom aspecto, deve ser bom. E nós nas disfagias também, e no caso das dietas moles e pastosas, em vários hospitais temos feito este trabalho, que é melhorar a apresentação deste tipo de dietas, até para perceber se o desperdício alimentar vai reduzindo. Até neste momento estamos a fazer numa das nossas unidades um trabalho nesse sentido para perceber se o desperdício é menor, alterando e fazendo até as dietas compartimentadas, para perceber se isto realmente pode ser um fator que pode ajudar a diminuir. Nunca vai resolver o problema, mas ajudar aqui a minimizar esta situação. Ok, então aqui sobre o problema ser o apetite e o sabor, sobre isso, como é que vamos resolver então? Lá está, como disseram, melhorar o sabor, não é? Para ali umas especiarias, se calhar às vezes num peixe faz toda a diferença. Melhorar a apresentação, que os olhos também comem, certo? E depois temos aqui a questão da distribuição. A distribuição também é muito importante, a questão da temperatura. Como é que podemos resolver este problema? Porque quando a temperatura não chega a quente, aqui nós temos que ver, ninguém gosta de comer comida isto aqui é o desperdício alimentar, depois nós temos que ver caso a caso. Perceber o que é que são efetivamente as causas do desperdício alimentar em cada unidade e perceber o que é que está a causar. Se a comida já vem fria, se é mesmo só na distribuição, se temos de fazer ali alguns ajustes. Obviamente nós podemos estar aqui limitados na janela horária, mas isto é perceber quais é que são as causas, identificar o problema, identificar quais é que são as causas para depois traçar aqui um plano de ação. Porque pode haver aqui muitas soluções para fazer com que a questão da temperatura não seja tão problemática. Sendo que a janela horária, e quando envolvemos clientes e clientes hospitalares, não é muito fácil. Nós aqui estamos a falar sobre desperdício no prato, não é? Sim, no consumo. Mas Mariana,
é aí que há maior desperdício? Achas que é no consumo? Achas que é aonde? Na preparação, na despensa? Onde é que achas que há mais desperdício? É no consumo, sem No dúvida consumo? alguma. Agora, claro que é assim, nós o consumo, enquanto e tal, não é? Conseguimos trabalhar, lá está, o aspecto, o paladar. Provar a comida é muito importante. Provar a comida, sim. Antes de servir. E nós nas nossas equipas é engraçado porque eu acho que com todos os cozinheiros que trabalho, todos eles me dizem que não provam a comida. E eu fico sempre, como assim não prova a comida? Mas como é que sabe que está bom? Ai, são muitos anos disto. E, efetivamente são muitos anos. Mas às vezes os muitos anos também acaba por se errar, não é? Sim. A pessoa fica com uma confiança que depois acaba por... É isso, e se calhar a maior parte das vezes corre bem, mas pode haver outras que não corre, não é? Mas é engraçada essa questão, porque não sei, é muito comum a todos os cozinheiros e é engraçado o porquê. Portanto, a partir de agora vocês vão provar. Exato, tudo provem a comida. Para assim corrigir os erros antes de já não haver nada a fazer. Sim, Ok. exato. Ok, então e como é que fazem as medições lá do desperdício na unidade? É todos os dias? Não, isso é impossível. Não, meu Deus do céu, porque ninguém se lembra disso. Não, claro que é assim, nós em termos qualitativos, nós acabamos por fazer diariamente, por exemplo, na linha de self, quando vamos comer, nós inevitavelmente conseguimos perceber sempre aquilo que está a sobrar, não é? Ok. Porque nós somos os últimos da linha a comer. Portanto, nós almoçamos por volta das 2h30, quase 3h, e conseguimos ter percepção de se sobrou muito, sobrou pouco, o que é que sobrou. Há uma diferença entre sobras e restos, certo? Exatamente. As sobras, Sim. Deixa só dizer que este ponto que a Mariana está a dizer é muito importante. Estes pontos é nos finais da linha, nos finais de turno, e os colaboradores aqui, há um bocadinho estávamos a falar da importância deles, Sim. Os colaboradores identificarem quando estão na triagem, quando estão na fase da lavagem da louça, identificarem o que é o desperdício ficou. aí, e depois também, a nível do self, depois da comida não distribuída também, identificarem aí o que é o desperdício, nem que seja de uma forma mais macro, mas isto é importantíssimo para nós percebermos o que é que temos que afinar atrás e se podemos fazer aqui alguma coisa ou não, e depois identificar. É isso que a Mariana estava a dizer, como são os últimos a comer, vem o que é que sobra, o que é que fica nos tabuleiros. Isto em relação ao self, né? Ao refeitório. Em relação aos doentes, as distribuidoras têm muito este papel, que muitas vezes elas vão lavar a louça e apercebem-se do que é que sobrou mais, se foi massa, se foi cremosa, e acabam por nos dar muito esse feedback, dizer, olha, hoje a salada veio quase toda para trás, ou hoje eles não me comeram isto, hoje as febras vieram todas para trás. Elas vão nos dando este feedback diário, mesmo em termos, às vezes, de doentes específicos, vão-nos dizendo, quando estamos no empratamento, olha, este doente não come quase nada, não precisa estar a encher o prato porque ele não vai comer. Claro que isto depois tem que haver uma articulação com o cliente. Pois é outra questão, não é? Porque se está no caderno de encargos tem que ser 200 gramas de batatas, por exemplo, inventar, nós temos que pôr as 200 gramas de batatas, ou seja, estamos a ser corretos legalmente, mas calhar ambientalmente não estamos a ser, porque depois já sabemos que a pessoa não vai comer aquelas batatas. Exato, e é isso, tem que haver uma articulação, não é, com o cliente e um trabalho de equipa entre ambos para ajustar estas situações. E nas unidades que eu estou, nós temos sorte porque somos unidades pequenas e, portanto, é mais fácil de conseguirmos chegar ao cliente, é mais fácil trabalharmos estes aspectos e é mais fácil também do cliente personalizar as dietas. E muitas vezes são as nossas distribuidoras que dizem, olha, que este doente não come quase nada. E as nutricionistas do cliente dizem, ai não, então eu vou pôr metade do prato. Olha, então sirva só metade do prato que eu já vou mudar isso. Ok. E, portanto, são eles que estão lá diariamente, são eles que servem as refeições todas e são eles que têm o papel mais importante na transmissão desta informação. Nós, quantitativamente, fazemos a avaliação uma vez por mês. Ok. Há um mês em que avaliamos os serviços todos e no mês seguinte avaliamos apenas um serviço, ao almoço e ao jantar. Nós e tal fazemos a avaliação, pesamos, separamos tudo e pesamos quando os tabuleiros vêm para baixo e a equipa de nutrição do cliente faz no mesmo dia a avaliação qualitativa junto do doente. Isto é bom, né? Temos aqui Muito a articulação, quer da cozinha, quer dos nutricionistas do hospital. Sim, e elas fazem mais questões de género, ok, se não comeu, mas porquê é que não comeu? É porque não tem Esta abordagem é apetite. importante. Sim, Exatamente. sem dúvida. Diretamente com o consumidor. É porque às vezes eles dizem, está um bocadinho salgado, eu gosto de comer no sal, ou estava fria, não, é só porque não tenho mesmo apetite. Às vezes até dizem, não, já estava tudo bom, mas não vai mais.
E, portanto, isto é importante. Numa das unidades eu até faço esta parte com a nutricionista do cliente. E, portanto, consigo ter uma maior percepção de realmente porque é que eles não comem e o que é que devemos melhorar. Mas é justamente isto, porque aqui faz a avaliação, identificam, se tentarem, o ideal é que se tente identificar quais são as causas e trabalhar junto com o cliente aqui as questões e quais é que são as responsabilidades parte a parte e aquilo que se pode fazer. E isto é que é trabalhar o desperdício. Não há soluções milagrosas, há coisas que se podem fazer, mas isto é o essencial e isto é o base. Mas um bocadinho, a Mariana falou-me aqui a questão do sal e isto também é outra questão. O sabor da comida e aqui a questão do sal. Nós em muitos locais optamos por trabalhar por defeito, não é? E eliminamos o sal por completo. Se nós tivéssemos aqui um método em que conseguíssemos realmente fazer um meio sal e conseguir ter isto aqui controlado, se calhar nós não precisaríamos de ir ao meio sal e se calhar também poderia ajudar aqui na questão do sabor da Porque há muita gente que acaba por deixar, por exemplo, a sopa sem sal, pelo menos a mim. Sal aquilo fica um bocado mau, não é? Sopa sem sal também não consigo. Também é uma questão de hábito e nós educamos o nosso paladar à diminuição do sal. Mas nem 8 nem 80, e se calhar podíamos aqui fazer diferente. Até porque quando falamos, por exemplo, em ambiente hospitalar, que temos, se calhar, a maior parte de idosos, não vai ser aos 70, aos 80 anos que vamos... Ainda bem. Sim. Isso mesmo, porque os idosos têm perda de sabor, de Sim, sensibilidade ao sal e ao doce. Por isso, para eles ainda é mais crítico. Tem que estar mais saboroso para eles conseguirem sentir alguma coisa. Para além dos hábitos já têm culturais deles, mas muitas vezes eles querem comidas mais salgadas ou mais doces porque eles têm esta perda de sensibilidade. Ok. E lá está, há coisas que começámos aqui a dizer que as colaboradoras têm muita responsabilidade nisto, e têm, mas lá está, as soluções têm que ser com as colaboradoras, connosco, enquanto empresa, e com o cliente, para conseguirmos, lá está, isto meio sal, não são as colaboradoras que vão agora tomar a decisão. Não, são os nossos processos. O que é importante? Identificar o problema, falar junto dos responsáveis da unidade, para depois conseguirmos perceber o que é que dá para fazer ou não. E articular muito com o cliente. Nós temos também muitas situações que têm a ver com o número de pedidos de refeições que chegam e vão intactas. E isto é por articulação com o cliente e os sistemas de pedidos de refeições. Isto também é um problema identificado em vários locais. Indo a isso dos sistemas de marcações, muitos das nossas unidades falo agora do self, não funcionam com sistemas de marcação, portanto, não sabe quantas pessoas é que vão vir, qual é a quantidade que se faz, isso normalmente trabalha-se se for na área social, acaba por ser mais fácil, porque a área social, normalmente... mais ou menos o mesmo número. É mais ou menos o mesmo número. Na área hospitalar, há aqui variações, não obstante. Nós, na área hospitalar, temos aqui históricos. Sabemos que em janeiro temos sempre um pico, janeiro, fevereiro temos ali um pico, vai diminuindo, agosto normalmente temos menos refeições. Por exemplo, nós, mesmo em termos de dias da semana, nós sabemos que, um exemplo, a quarta-feira é um dia muito forte nas minhas unidades. Nós sabemos que temos que confeccionar mais porque vamos ter muita mais gente. Claro que isto não é certo, porque às vezes há oscilações. Ou porque há equipas que vão para a formação e acabam por não vir, ou porque alguém do serviço faz anos e acabam por trazer comida de casa. Mas pronto, nós sabemos que há dias que são mais, temos que confeccionar mais, não é? E há outros dias que temos menos gente. Por exemplo, o fim de semana são dias que nós temos muito pouca gente, e então confeccionamos muito menos. É pela experiência. Sim. Mas, pelo que eu sei, tens várias unidades e numa delas há sistema de marcação e noutra não, correto? É assim, nas duas há sistema de marcação. Okay. Numa delas, que é muito mais pequena, toda a gente marca no refeitório. Não há ninguém que vá comer sem marcar. Não deixa, ok. E o que acontece é que, imagina, nós temos aquela quantidade de peixe ou aquela quantidade de carne e eles estão um bocado dependentes daquilo que houver quando ligarem. Não é? Se nós tivermos, por exemplo, só temos... peixe para 10 pessoas, vão ser as primeiras 10 pessoas que marcarem peixe que vão consumir, não é? Nós depois dizemos, olha, tinha peixe, mas já não tenho, já só tenho isto. Eles, por norma, pronto, pode ser, marque-me então a carne. Mas eles próprios estão dependentes do que nós temos para oferecer. É bom neste sentido de gerir o desperdício. Na outra unidade, nós temos o sistema de marcação pela aplicação que o Itaú desenvolveu e já se nota mais alguma resistência e é muito pouca gente que marca. Só que lá está, depois às vezes correm o risco de quando chegam ao refeitório se calhar não têm aquilo que eles queriam. E já agora, nessa há mais desperdício ou menos do que na outra?
Na que tem onde as marcações dependem da comida e não a É comida assim, depende das inevitavelmente há mais desperdício, Pois, lá não é? está. Claro. Quanto mais controle tivermos, Sim, o ideal era que todos tivéssemos marcações em todos. Sim. Temos a plataforma de reservas, temos a aplicação, depois temos os nossos programas. O ideal era que houvesse este sistema implementado em todos os nossos clientes, mas Até isto também tem que se porque, trabalhar esta questão. Imagina, na unidade em que eles marcam por telefone, eles marcam no próprio dia. Na unidade em que nós temos a aplicação, eles são obrigados a Marcar marcar, no dia anterior. se não estou em erro, até às 9 da noite. Ou seja, nós temos uma margem de tempo que com as marcações nós conseguimos gerir muito bem Sim. o produto e a quantidade. Se eles não marcam é mais difícil, porque se nós às 9 da noite conseguirmos ver, por exemplo, só meia dúzia de pessoas é que querem o prato vegetariano, nós só confeccionamos para meia dúzia de pessoas. Como a maior parte não marca, nós não podemos fazer isso e acabamos por confeccionar mais do que deveríamos, ou do que confeccionaríamos se eles fizessem a marcação. Mas nós também estamos agora a caminhar para cada vez termos mais implementarmos estes sistemas de marcação, portanto, Sim. estamos num caminho. Sim. De qualquer das maneiras, temos de fazer aqui uma evangelização, Sim, entre aspas, claro. ao nosso Por isso é que cliente, estamos aqui. porque até por nós falamos muitas das vezes, nós nos esquecemos de fazer a marcação no nosso Sim. dia-a-dia e as pessoas, pronto, têm uma vida atarefada e nem sempre conseguem fazer esta marcação. Isto também tem que ser instituído para as pessoas ganharem o hábito. Sim. Então, Mariana, durante este período em que vocês estiveram a fazer essas pesagens, vocês identificaram, vou dizer, problemas, momentos de maior desperdício, e o que é que fizeram para melhorar isso? Podes dar alguns exemplos? Olha, uma das medidas que nós tomamos, lá está, juntamente com o cliente, foi a alteração da emenda, aqueles pratos que eram menos apreciados e que havia mais desperdício. Por exemplo, a açorda e a farinha de pau eram pratos que nós tínhamos muitas vezes e reduzimos muito mesmo. A utilização de especiarias, coentros, salsa, orégãos, principalmente nas moles, porque por norma eram aqueles que em termos de sabor eram mais prejudicados, digamos assim, não é? E principalmente as sem sal, Sim, porque se sempre. não leva sal, e apostámos muito nas especiarias do prato da mole, porque depois a geral também já acabava por ter, não é? Alecrim ou tomilho, apostámos muito nisso. A articulação com o serviço de nutrição também, sem dúvida, nós tentámos sempre, nós até temos um grupo, nós e tal com elas, em que muitas vezes mandamos mensagem, às vezes a fazer questões, dúvidas que temos, mas a dizer, olha, esta doente não comeu, ou também fazemos essa articulação. Isso é possível ser num hospital mais pequenino, porque quando já é... Sim. Mas é Mas bom, também é mas- possível, Sim, é possível. também Há é grupos de trabalho e isto também é feito. Sim. Também ouvi falar, por exemplo, que ao jantar acho que perguntavam se o doente queria o pão ou não, certo? Para também evitar o desperdício do pão. Sim, numa das unidades perguntávamos sempre ao almoço e ao jantar se o doente quer pão ou não e deixámos só pão a quem quiser. Ok. Na outra unidade não perguntámos, mas a própria equipa de nutrição do hospital tem esse cuidado e nós recebemos muitas etiquetas com as dietas dos doentes a dizer sem pão. Ok. Sandra, tens outras dicas que nos possas dar? Outras formas de... Como eu já referi, aqui não há soluções Pois. milagrosas. Agora, há coisas que nós temos aqui a trabalhar. Houve alguns estudos que nós fizemos aqui no âmbito do ITAU e houve aqui questões, nós fizemos estudos e havia diferentes desperdícios consoante o horário da refeição, ou seja, muitas das vezes, mas passa por isso, só que temos é que entender o cliente. Tivemos que ajustar aquilo que era a oferta de refeições do jantar, porque queria um tipo de comida diferente ao jantar. Depois, em termos de captações, tínhamos a sopa. A sopa é uma das coisas que maior desperdício apresenta isto de uma forma global e muitas vezes ela vai por excesso. E nós temos os nossos cadernos de encargos que nos dizem que temos de ter um determinado tipo de sopa ou uma determinada quantidade de sopa, mas na verdade nós, por defeito, mandámos e tivemos aqui que fazer ajustes e tivemos reduções do desperdício neste sentido. Temos aqui as questões do género, que isto ainda não é tratado. Os nossos cadernos de encargos são médias, para consumos médios. E não temos esta diferença entre mulher e homem e por isso que muitas vezes o desperdício do internamento é muito superior aos desperdícios do self, porque nós temos aqui algum tipo de adaptação nas linhas de self que conseguimos digerir, porque a pessoa nos diz, não quero tanto, e quando há aqui uma distância entre o distribuir e a pessoa que vai consumir, isto aumenta aqui o desperdício. E esta questão de não haver a diferenciação dos géneros e ser as captações médias, nós também não... Vai a mesma quantidade para uma mulher de 50 kg que vai para um homem de 90, certo? Também temos aqui o nosso modelo de negócio que
provavelmente no futuro iremos caminhar para algo diferente, porque Para a o personalização. doente, para a personalização, porque o doente não escolhe o prato. No Ele- self, que pode E escolher, há no menos self desperdício ele pode do que no doente. escolher, e no self ele pode escolher. E há muitas coisas ainda que nós ainda podemos trabalhar, que não são fáceis, mas temos Sim, aqui algumas e linhas que nos outra podem questão ajudar. que a Sandra falou e que também é importante e que nós, por exemplo, estamos neste momento a tentar trabalhar nisso, lá nas unidades, é o facto dos horários da distribuição das refeições. Porquê? Porque a refeição tem que sair da cozinha às 7 e as visitas são até às 7h30. E às vezes elas atrasam-se um bocado, não é? Ou porque estão na conversa, ou porque o serviço assim o exigiu, porque às vezes já há imprevistos, e saindo mais tarde, o que acontece é que os familiares já não estão lá e já não podem dar a comida ao doente. E, portanto, também é importante sensibilizar as equipas, não é, da cozinha para o cumprimento rigoroso dos horários, porque há utentes que realmente têm vantagem em ter lá os familiares e comem melhor com eles. Ok, verdade. ok. Verdade. Isto focando no consumo, na confecção e no consumo. E agora, se calhar, Só mais uma Diz, questão, diz. também é importante conhecermos o desperdício. Há estes trabalhos de monitorização, mas nós não temos de ter medo de conhecer o desperdício. Conhecer o desperdício é meio caminho andado para nós conseguirmos resolver o problema, de fazer estas medições ou, pelo menos, ter conhecimento do que é que existe. Porque se nós ignorarmos, não conseguimos trabalhá-lo. Temos que o conhecer para saber o que é que está a acontecer. Isto é muito importante. ok. Duas coisinhas agora, só uma sobre a despensa. Na despensa, se calhar aqui, o conceito mais importante para evitarmos o desperdício é o FEF, certo? Posso explicar o que é que isto é? Não sei se alguma Posso, quer... posso. Ok. Pronto, nós regemos nas nossas dispensas, existe o FIFO, existe o FEF. O FIFO é o First In, First Out, ou seja, é o primeiro a chegar, que teoricamente teria uma validade mais curta, que teria que ser o primeiro a sair. E é o First Expire, First Out, ou seja, é o primeiro com a data a expirar, que terá que ser o primeiro a sair. E porquê é que é o FEF? Imagina, há um bocadinho falámos no exemplo dos iogurtes, é um exemplo clássico, em que nós temos iogurtes, recebemos os iogurtes, têm uma determinada validade, supostamente teriam uma validade que acabaria mais cedo do que naqueles que nós vamos receber a seguir, mas às mas vezes não é isto não que por vezes acontece. acontece. Às vezes recebemos iogurtes, exemplo, que vêm com uma validade mais curta e têm que ser gastos mais cedo. Pronto, e tem que haver esta gestão, da gestão da validade, para que depois não haja produto esquecido e produto armazenado lá no fundo. Também temos de ter atenção ao tempo médio de produtos que estão parados na prateleira há muito tempo, para perceber o que é que está a acontecer e depois trabalhar estas questões, trabalhar aqui algum plano, alteração de emenda ou uma transferência de produto para poder evitar utilizar aquele produto. Sim, Ok. sim. E agora, Claro que isto às vezes é chato, não é? Claro, Porque e difícil, temos sim. principalmente quando temos unidades, ainda há muita coisa, porque Sim. temos que tirar tudo, passar tudo para trás, voltar a colocar, e às vezes o que é mais fácil é aquilo que se acaba por fazer e não se pensa nesse tipo de questões, não é? mas como nós começamos, nós temos responsabilidade, portanto temos que fazer esforços. Exatamente. Mas claro, também há produtos mais críticos, os produtos frescos Sim. com validades mais curtas são mais perecíveis e estes devem ser o nosso foco de atuação. Depois aqueles que à partida têm validades mais longas também, ok, temos que os gerir, mas não serão tão críticos. Portanto, temos que ir dizendo. E agora que ainda não falámos aqui muito sobre as preparações, Mariana, quais é que achas que são os alimentos onde há mais desperdício, pelo menos lá nas tuas unidades? Aqueles que se têm que descascar. Ok, por exemplo? Por exemplo, a cenoura, a batata. E achas que na descascadora há mais desperdício do que se for à mão? Como é que... Acho que há mais desperdício à mão. Ok. Sem dúvida, porque vai depender, não é mesmo de pessoa para... A descascadora é uniforme, à mão vai depender de pessoa para pessoa, não é? Vai acabar, há pessoas que gostam de tirar uma casca mais grossa, outras uma casca mais fina, depois há a destreza da pessoa também, e acaba tudo por influenciar. E depois a qualidade do alimento também, não é? Ok. Às vezes precisam de andar, por exemplo, no caso das batatas, Tirar precisam de aquela andar parte ali negra, a tirar mais, outras vezes menos, ou a maneira como cortam. Portanto, deve-se mesmo ir à descascadora e depois, se for preciso, dar-se a tomar uns toquecitos. Exatamente. Sim, sim, Ok. o ideal, sim. Obviamente que ir à descascadora, mas não é, tem um tempo, Sim, no um tempo de determinado, senão aquilo funcionamento, descasca a porque casca e o senão resto. fica tudo Vai de sempre lado e depois descascar. fica um vinho. Um vinho, exatamente. Ok, acho que passámos pelas etapas todas que passa a comida no seu processo. Portanto, agora podemos ir ao primeiro jogo, que é o Sim ou Sopas. Aqui a Sandra vai-nos parar à prova a nossas duas, a minha e a Mariana. Ok, então vocês já falámos sobre isto, quase tudo. Portanto, a Sandra tem aqui 3 perguntinhas. Três? Sim. Pronto. E eu e a Mariana, se acharmos
que, se concordarmos, se acharmos que está certa a frase e viramos a placa para o sim, se acharmos que é falsa, viramos para as sopas. Ok? Portanto, Sandra, estás à vontade. No panorama global, qual é o setor que acham que gera maior desperdício alimentar? Não pode ser escolhas múltiplas. Sim ou sopas? Improvisa agora. Sim ou sopas? Então, Diz um. acham que o setor onde se gera maior desperdício alimentar é a produção primária? Sim ou não? Ui, Desperdício primária, alimentar. ou seja, Primária, fábricas, produção... Não. Nas unidades. Campo. No campo? Sim. Maior desperdício alimentar? De toda a cadeia. Então vou dizer qual é a cadeia alimentar toda. Sim, Então temos produção primária, serviços de alimentação, restauração, as famílias, a distribuição e a indústria alimentar. Acham que é na produção primária? Não. 1, 2, 3. Eu e a Mariana dissemos que é sopas, não. Ok. Está certo? Está Não? certo? Não. Está errado. Não é. Está certo. Pronto. Serviços de alimentação. É nos serviços de alimentação? Sim ou não? Ai, meu Deus. Nos serviços de 1, alimentação... 2. Nas nossas unidades, por exemplo, na alimentação coletiva. 1. Mariana, bora? Bora. Acham que é aí? 1, Acham que é aí? 2, 3. Claro que não. Nós temos os processos, apesar de nós Claro, eu termos... respondi que sim. Apesar de nós termos problemas de desperdício alimentar, Exato, é é controlado. minimamente controlado, sim. controlado. Podemos Pelo menos há fazer mais melhor, sensibilidade e é para para isso que isso, não é? trabalhamos. Sim, Eu sim. respondi mal, a Mariana respondeu certo. Para Será quem só nos está a nas ouvir. famílias? Sim ou não? E qual é que é a outra hipótese? Só para saber a última. Há mais duas. Mas quais é que são? Só para saber. Distribuição e indústria alimentar. Ok. Então, 1, 2, 3 e... Nas famílias, sim. Eu acho que sim. Sim! É nas famílias. Ok, Cerca de respondemos mais de 50% do desperdício alimentar acontece nas nossas casas. Ok. Pois. E basta pensar estava à em espera. isto. Se em cada casa uma laranja se desperdiçar, são cerca de 7 mil toneladas de laranjas que se desperdiçam. Imaginam tudo o resto. Sim, e é muito fácil disso acontecer em casa, não é? Porque nós, por exemplo, nas unidades estamos sempre minimamente atentos a isso. Em casa... E temos objetivos para cumprir, enquanto que em casa... Vai, deixa ir, não é? É isso. E depois em casa também já não sabemos se alguém foi e comeu, também já não sabemos se há lá o Não se produto e às controla vezes tanto. quando vamos ver, afinal isto ainda está cá. Sim. Mas ainda temos muito que fazer. Próxima. Pronto, não sei se isto contou só como uma. Só como uma, Só sim. como uma. Então, quais é que são as refeições onde ocorrem mais desperdício alimentar? Diz É já nas as refeições opções. intermédias? Sim ou não? Sopas, sim. Eu e a Mariana dissemos sopas. Eu olhei para a Mariana antes de responder por segurança. Muito bem, não é? É no almoço? Sim ou não? Eu vou dizer 1, 2, 3 e... Mas vai ter o jantar como Vai, opção? vai ter o jantar com opção. Almoço... Eu respondi sopas, a Mariana Ok. respondeu sopas. Eu acho Sim. que... Ok. É Eu vou dizer sopas? a mesma coisa que... É no jantar? Sim. Acertar. Também se calhar deve ser um momento em que as pessoas já estão mais Já cheias, já não têm lá comeram. os familiares. Isso é muitas... Sim. E tenho aqui uma diminuição do apetite. Sim. Pronto, aqui Mas já vários, vão- vários fatores. Sim, vários sim. fatores. Ok. Próxima. Depois, outra. Última. Mariana, temos que acertar. Deixa-me ver onde é que isto está. Uma fácil lá. Esta é fácil, Nós esta é ficamos fácil, mal. vocês vão saber. Conseguem identificar? Não conseguem identificar. É porque eu tinha tudo A a B e agora tenho que estar aqui a trocar o raciocínio. Improvisa. O desperdício alimentar nas mulheres ocorre mais. O alimento em que ocorre mais o desperdício alimentar nas mulheres é a sopa? Sim ou não? A sopa nas mulheres? Sim. 1, 2, eu 3 acho que e... não. Não. Não, porque as mulheres lá, é assim, não aceitam mais culturalmente... Aceitam mais comer a sopa do que os homens, então elas acabam sempre por comer, acho sim. digo eu, não sei. Sim. Baseado no meu conhecimento. Correto. O desperdício alimentar nas mulheres. Até por causa dos filhos, não é? Por norma há para tendência a dar o exemplo. Sei que o pai também devia dar, mas tudo bem. Pois. Sim. O desperdício alimentar, aqui isto tem a ver com aquele estudo que nós fizemos de diferenças entre géneros alimentares e os consumos diferentes por géneros, e a sopa era muito mais desperdiçada nos Pelos homens do homens. que nas mulheres. E Pois. o prato, havia muito mais desperdício nas mulheres do que nos homens. Ok. Pois porque os homens têm mais tendência a comida, A comida. a E sério, eles sopa não, não. e sopa não, nós as dietinhas. Isso não puxa carroça. Ok, muito bem. acho Agora que somos estamos nós. Ai meu Agora Deus, é- Sandra, agora é. temos que ganhar. Agora, vamos para o jogo. Isto é canja. E aqui vocês vão funcionar como dupla e têm 1 minuto para Eu sou adivinhar péssima, espero que tu sejas o máximo de adivinhas possíveis, ok? E são adivinhas relacionadas com comida, ok? 1, 2, 3 e estou aqui a contar. Qual é a coisa? Qual é? Ela tem cabeça, mas não é gente, tem dentes e não é pente.
Eu acho que Eu esse esta é o vou alho. oferecer. Boa! Boa lá, Boa. Tem coroa e não é rei, tem escamas e não é peixe. É o ananás ou o abacaxi. O que é que quanto mais quente está, mais fresco é? É o pão. O pão. Bom, bom. Na água nasci, na água me criei, mas se me lançarem água, morrerei. Na água nasci, na Na água água me criei. criei. Mas Vocês não- podem dizer passo uma vez, se quiserem. Ai, vai ser Mas só podem dizer uma fácil. vez. Na água nasci. Sim, na água me Mas criei. podemos voltar a esta? Não. Então Foi passamos, que é Pronto, só um passa, minuto. Passamos. Sim, qual é ela que antes disso já o era? Pescada. Pescar, isto é fácil. Bom, é uma senhora muito esbelta, com finos véus se aperta. Quem tiver de desapertar, muitas lágrimas há de chorar. Ah, é cebola. Muito bem. O que é que entra como ouro e sai como neve? Entra como ouro e sai como neve. Sim. Entra amarelo e sai branco. Vão rolar. Sim, mais ou menos. Entra como ouro, sai como neve. Uhum. Estava bom. E começa que disseste? amarelo. Entra amarelo e Acabou. sai branco. Acabou. o quê? Pipita. Era um grão de milho. Entra amarelinho e sai pois ali é, a farinha. pipocas. As pipocas. Farinha. Não é farinha. Mas também pode Mas ser as pipocas, pipocas também podia pode ser. ser, também Não pode de- ser. Ah, pode ser também, olha. Pois, o milho, amarelo. Pá, Mais uma. Não, já acabou. 6, acertaram 6. Arrisco-me a dizer que temos que fazer contas. Ganhamos? Mas arrisco-me a dizer que no último episódio temos as vencedoras das adivinhas. Mas eu não vou fazer a festa. Sim. Acho que eles ganharam 6, acho que foram os que ganharam mais. Ok. Quanto a vocês, resta-me agradecer. Muito obrigada por terem vindo aqui falar sobre desperdício alimentar e acho que a conclusão deste assunto é que o importante é identificarmos os problemas para depois conseguirmos construir soluções, certo? Claro. Sim. Exato. Muito bem. Um miminho para vocês. Ah! É para cada um. Obrigada. Obrigada. Que giro. E quanto a vocês em casa, espero que tenham aprendido muito e que agora também olhem tenham um olhar crítico e sejam mais responsáveis também com a comida que passa nas vossas mãos todos os dias, tá bom? Obrigada, já sabem, tem aqui em baixo se querem que isto continue. É o último, mas pode não ser a última temporada, ok? Um beijinho e tchau!